Nos próximos capítulos da novela Renascer. Nas vésperas do casamento de João Pedro, Zinha alerta o rapaz sobre Egídio estar planejando alguma armação para o casamento. João pedirá permissão de José Inocêncio para agir contra Egídio caso ele apareça em seu casamento. O noivo cria um plano com a ajuda de Damião e consegue montar uma surpresa inesperada que deixará o vilão cara a cara com Venâncio, mas de um outro jeito. Na hora do casamento, Jacutinga aparece para revelar um segredo sobre Sandra e o filho que ela espera. Na hora que o pastor Lívio pergunta se João Pedro aceita se casar, ele olha para Egídio e diz: "Parem meu casamento agora! Eu tenho uma surpresa para reentregar ao pai da noiva." Você ficará sabendo todos os detalhes nesse vídeo. Tudo poderá acontecer na véspera do casamento de João Pedro e Sandra, enquanto a cerimônia é preparada para acontecer no antigo casarão de Jacutinga. Zinha conversa com o noivo e tenta alertá-lo sobre Egídio. "Tô preocupada que aquele filhote de pica-pau pode estar aprontando pro teu casamento, João Pedro. A gente sabe que ele não vai deixar barato." O rapaz fica um pouco preocupado e pergunta: "Você acha que ele seria capaz de fazer o mesmo que fez com o Mano no meu casamento comigo?" Zinha responde: "Ou se seria capaz. Com você, com seu pai ou com Bento." Irritado, João Pedro diz: "Com o painho não. Ele nem vai ir. Já disse que não aceita." Zinha manda João Pedro ficar atento. E com uma pulga atrás da orelha, o rapaz procura Damião e fala: "Zinha acha que aquele desinfeliz vai aparecer no meu casamento. Armar uma tocaia pra mim." Damião responde: "É só me dar a ordem que faço o serviço, patrãozinho. Faço o serviço no seu casamento e sem ninguém desconfiar de nada." João Pedro olha para os lados e fala: "Eu tenho um plano, mas quero falar com o painho antes." Rapidamente, o rapaz vai atrás de seu pai e conversa com ele. "Painho, acha que aquele infeliz do Egídio seria capaz de tentar fazer no meu casamento o mesmo que fez com o Mano Venâncio?" José Inocêncio responde: "A Sandra tá esperando um fio teu. Agora eu te pergunto, se acontece alguma coisa com você, comigo ou com o Bento, quem vai herdar tudo? Seu filho mais Sandra, neto daquele desinfeliz?" João Pedro avisa: "Então eu vim pedir autorização do senhor para agir caso dele tentar aprontar alguma coisa no meu casamento. Afinal de contas, só vou estar defendendo eu mesmo, minha mulher e meu filho." José Inocêncio pensa um pouco e responde: "Se ele tentar qualquer coisa, eu autorizo você a se defender." João Pedro diz: "Agradecido." O rapaz dá as costas e sai andando sem dizer mais nada. Inácia aparece vendo tudo. Tem um pressentimento muito forte e fala: "Isso não vai acabar nada bem. Eu tô sentindo e posso ver que esse casamento... Meu pai amado, coitado deles." Enquanto isso, João Pedro se encontra com Damião novamente e fala: "Já acertei com o painho o que precisava de acertar. Agora é com você. Nós vai entregar uma surpresa pro Egídio se ele der as caras no meu casamento." Damião pergunta: "E que surpresa é essa que o patrãozinho tá pensando? Aliás, que o patrãozinho quer que eu faça pra ajudar?" João Pedro confere que não tem ninguém por perto e começa a explicar para Damião detalhes de tudo o que ele planejou. O peão se surpreende, arregala os olhos e pergunta:
O patrãozinho tem certeza disso? Eu posso ajudar, mas o patrão tem certeza que é pra ser desse jeito? Eu não consigo nem imaginar a cara das pessoas que vão estar vendo. João Pedro nem pensa e responde: é pra ser bem desse jeito. Agora vai atrás do que eu pedi e fique pronto. Precisamos ficar de olho pra caso aquele filho de pica-pau apareça com intenções erradas no meu casamento e de Sandra. João Pedro passa a noite ansioso, até que o dia do casamento chega e os preparativos começam a todo vapor. Dona Patroa encontra Egídio e, preocupada, diz: eu vou pedir pra você não aparecer no casamento da Sandra, Egídio. Ela não quer você lá. O noivo também não. Sua presença não agrada a ninguém. Furioso, Egídio questiona: eu escutei isso direito? É o casamento da minha filha e estão pedindo pra eu não ir? É isso mesmo? Dona Patroa fala: você tá querendo aprontar alguma coisa pra esse casamento, Egídio. Eu te conheço muito bem. Por favor, não apareça. Deixe a Sandra se casar em paz. Ou juro que não respondo por mim. Dona Patroa sai andando. Egídio fica mais furioso ainda e diz: isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Não vou deixar barato. Enquanto isso, no antigo casarão de Jacutinga, Eliana ajuda Sandra a se arrumar e comenta: os convidados estão começando a chegar. Tá tudo muito lindo lá embaixo. Apesar desse lugar não ser o melhor de todos, a decoração até que salvou um pouco. Com um jeito preocupado, Sandra não responde nada. Eliana repara e pergunta: que cara é essa? Nem parece que vai se casar hoje. Sandra responde: eu tô sentindo um aperto no peito, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Não sei explicar. Eliana diz: isso aí deve ser nervosismo e ansiedade de noiva. Eu lembro que fiquei desse jeito no meu casamento também. Ainda preocupada, Sandra diz: não, é muito mais sério do que isso. Eliana continua ajudando a noiva enquanto os convidados chegam no casarão. Enquanto isso, o noivo se ajeita ao lado de Zinha e comenta: já tá tudo certo com aquilo que você me disse ontem, Zinha. Se o Egídio tiver com alguma ideia errada, ele vai ter o dele. Preocupada, Zinha pergunta: o que você tá aprontando, João Pedro? O rapaz responde: se o Egídio tentar alguma coisa, você vai ver. Todos continuam se ajeitando e vão para o local da cerimônia, menos José Inocêncio, que aparece na sala de casa conversando com sua garrafa. O fazendeiro encara o objeto com um olhar preocupado e pergunta: o que foi? O que você tá querendo me dizer? Não! Nesse instante, o pastor Lívio chega no casarão de Jacutinga para realizar a cerimônia e cumprimenta João Pedro. Morena parece emocionada junto com Deocleciano e a professora Lu. Zinha aparece ao lado de João Pedro, José Bento e Damião. O noivo anda de um lado para o outro ansioso. Dona Patroa também chega emocionada e aguarda. Uma música começa a tocar. Sandra aparece de noiva e todos ficam em pé. Egídio aparece bem na hora e começa a observar tudo. João olha para ele com um olhar furioso. Egídio encara João Pedro de volta com um olhar intimidador. O pastor Lívio dá início à cerimônia, até que minutos depois pergunta: senhorita Sandra Coutinho, aceita a mão de João Pedro como seu legítimo esposo? Com um sorriso no rosto, Sandra responde: aceito todos os dias da minha vida. O pastor olha para o noivo
e pergunta: João Pedro, aceita a mão de Sandra? Antes de responder, João Pedro diz: Espera um pouquinho, pastor. Parem meu casamento! Parem agora! Nesse instante, um murmúrio enorme começa entre os convidados e todos ficam confusos. Preocupada, Sandra pergunta: O que foi, João Pedro? Aconteceu alguma coisa? João Pedro encara todos e fala: Já que o pai da noiva está presente, eu tenho uma surpresa para ele. Egídio se aproxima nervoso. E de repente, Dona Jacutinga aparece e manda: Espera, João! Espera antes de dar o presente, que eu tenho uma coisa a falar. Nesse instante, todos ficam mais confusos ainda e não entendem nada. De queixo caído, Inácia diz: Eu não posso acreditar no que eu tô vendo. Furiosa, Dona Patroa questiona: O que essa impura está fazendo no casamento da minha filha? João Pedro também arregala os olhos e pergunta: Dona Jacutinga? Em choque, Sandra pergunta: Então essa que é a famosa Jacutinga? Meu Deus, então você existe mesmo? O que tá fazendo no meu casamento? João Pedro responde: É ela mesmo! Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Jacutinga olha para a barriga de Sandra e diz: Eu precisava vir para contar o que eu vi. Uma coisa sobre o bebê de vocês. Eu tive uma visão e descobri que não tem um bebê aí. Tem 2. Você está grávida de gêmeos. Sandra toma um susto enorme, começa a chorar e fala: Gêmeos? Meu Deus, 2 filhos juntos! Dona Patroa começa a chorar mais ainda e fala: Meu pai, não estava pronta para ser avó de 1. Quem dirá de 2 agora? João Pedro comemora e fala: Que venham quantos for, porque serão muito bem amados. Egídio os interrompe e questiona: Será que dá pra parar com essa palhaçada agora? O murmúrio entre os convidados fica mais forte ainda. João Pedro encara Egídio e fala: Eu mandei preparar a surpresa que você merece, Egídio. Cadê a caixa? Deixa eu ver onde ela tá mesmo. Ah, não entrou ainda. Podem entrar com a caixa. Nesse instante, uns homens aparecem com um caixão na mão e deixam todos os convidados mais em choque ainda com a cena. Sandra não acredita no que vê. Dona Patroa começa a passar mal. José Bento fica pasmo. Egídio fica mais furioso do que já ficou em toda a sua vida e grita: Que brincadeira é essa? João Pedro responde: É a minha surpresa pra você. Mais furioso ainda, Egídio grita: Tira isso daqui! O que é isso? É uma ameaça? João Pedro responde: Não é ameaça nenhuma. Isso daí é o meu irmão. Se até o senhor veio ao meu casamento, por que ele não viria? Ele teve que vir assim por causa do que o coronel fez com ele. Egídio se sente ofendido e com raiva diz: Ninguém nunca falou assim comigo na vida. E você não vai ser o primeiro que vai falar e sair barato. Em choque, Sandra diz: Eu não posso acreditar que isso tá acontecendo. Arrepiada, Dona Patroa grita: Meu pai eterno! Inácia observa tudo com um sorriso no rosto e fala: O João Pedro não fez nada além do justo. Ele fez certo. Zinha dá risada e diz: Por essa ninguém esperava. Egídio continua surtando de raiva
e grita mais ainda. Os convidados continuam murmurando. João Pedro encara o sogro e fala: Agora vai-se embora do meu casamento e tenha uma boa caminhada até sua casa. Te desejo sorte. Você vai precisar. Egídio treme de medo com o jeito que o rapaz fala e vai embora. João Pedro manda o pastor Lívio continuar com a cerimônia. Diz que aceita se casar com Sandra e beija a esposa apaixonadamente. O pastor Lívio abre um sorriso e declara João Pedro e Sandra marido e mulher. Todos os convidados aplaudem, enquanto Egídio vai embora para casa. De repente, no meio do caminho, o vilão é surpreendido por uma tocaia. E não demora muito até que Sandra e Dona Patroa são avisadas da perda de Egídio. Com lágrimas nos olhos, Sandra diz: É triste falar uma coisa dessas, mas Painho acabou encontrando o que ele sempre procurou. Damião aparece, chama João Pedro para conversar em outro canto e diz: Eu precisava avisar o senhor que não fui eu quem fiz aquela tocaia pro Egídio. Não fui eu que fiz o serviço. O problema vai acontecer mesmo quando Sandra fizer o ultrassom e descobrir que o bebê que espera não é bem um bebê. Existe algo que faz com que ele não possa ser chamado de bebê. Sandra entrará em desespero, mas terá uma grande surpresa quando ver o filho vir ao mundo. A continuação dessa história vai aparecer na tela. Clique no vídeo para assistir. Inscreva-se no canal e clique no botão de gostei. Assim o YouTube sempre te envia os vídeos da novela.